Alien. Surgido das sombras. Parte 2. Subterrâneo. Capítulo 10. Pele. Que diabo é aquilo? Perguntou o parece, couro ou algo assim, e respondeu Lachance, eles trocam de pele. Ripley se aproximou deles, o lança-cargas apontado para a frente. É como crescem. E vocês viram como isso acontece rápido, quantos deles existem? O quase se aproximou para cutucar o resto de material amarelo claro com a bota. Mas algo o deteve. Não queria tocar naquela coisa, chega, e disse Seddon. Parecia nervosa, alterada, e Ob já estava se perguntando se ela deveria mesmo ficar com a outra pistola de spray ácido. Mas, de qualquer modo, estavam todos apavorados. Tinham atravessado a pista de pouso açoitada pela tempestade até a entrada do túnel sem incidentes. Os ventos brutais, a areia veloz e a tempestade estridente haviam sido quase enervantes, condições primitivas às quais eles nunca poderiam se acostumar depois de ter vivido em naves com clima controlado. Dentro do túnel, a iluminação ainda funcionava, e no meio do caminho encontraram sinais de combate. Uma barricada fora improvisada com uma série de cápsulas e caixas de armazenagem, todas derrubadas, viradas, quebradas e esmagadas. Havia marcas de impacto nos painéis de metal das paredes e do teto, e uma grande porção do piso estava estufada e cheia de bolhas. Era óbvio que ácido fora jorrado ali, mas não havia sinal do alien ferido ou morto que tivesse feito aquilo. Chegaram ao fim do túnel, encarando as portas de segurança, pesadas e trancadas, que davam acesso direto à superfície do domo da mina. Ninguém estava ansioso para abri-las. Todos se lembravam do que havia acontecido na última vez. Tem como vermos lá dentro? Perguntou Ripley, indicando as portas. Baxter? Chamou o talvez eu consiga uma conexão com as câmeras de segurança da mina, respondeu o oficial de comunicações. Ele deixou o maçarico de plasma no chão com cuidado e tirou um tablet de um dos bolsos largos do traje. A tempestade ribombou contra a superfície do túnel, a areia jogando-se contra o metal em 1 bilhão de impactos, o vento rugindo ao redor da concha de metal, curva e estriada. Pelo som, era como se algo imenso estivesse tentando entrar. O túnel e o domo de metal haviam sido construídos para proteger a mina contra elementos hostis. Um enorme investimento fora feito ao cavar aquela mina quase 30 anos antes, e a manutenção fora uma dor de cabeça desde então. Mas a atração da trimonita era grande. Seu uso na indústria e seu apelo como joia extremamente rara eram garantia de um bom investimento. Pelo menos, para aqueles que lucravam. Como sempre, eram os trabalhadores, aqueles que desbravavam os elementos e encaravam os perigos, que ganhavam menos. Dá para saber quais sistemas estão funcionando? Perguntou Ripley, impaciente. Se você me der 1 minuto, resmungou Baxter. Ele ajoelhou-se com o tablet equilibrado nas coxas. Até aqui, tudo bem, pensou o, mas ainda não tinham chegado muito longe. O complexo superior da mina poderia estar lotado daqueles seres. Imaginou os edifícios da superfície e o interior do domo como as entranhas de um ninho imenso, com milhares de aliens enxameando pelo chão, subindo pelas paredes e pendurando-se em vastas estruturas feitas do mesmo material estranho que haviam encontrado na Samson. Ele estremeceu, ficando enojado com o pensamento, mas incapaz de se livrar dele. Consegui, e disse Baxter. Ob esperou que o homem entrasse em choque ou desse um grito de terror, mas nada disso aconteceu. Ob parou ao lado de Baxter e olhou para a tela. No alto havia diversas miniaturas, e na tela principal via-se o interior do domo, de cima e de um dos lados. As luzes ainda estavam acesas. Tudo estava imóvel, e as miniaturas? Perguntou o são outras câmeras. Baxter tocou a tela e as imagens começaram a rolar. Vinham de diferentes ângulos e alturas, todas mostrando o interior do domo. Conhecia os edifícios, cerca de 10, os veículos espalhados ao redor deles, a geografia do planeta alterada e aplanada na extensão relativamente pequena do domo. Nada parecia fora do lugar. Tudo aparentava estar normal. Não vejo nenhum dano, comentou Lachance. Não estou gostando nada disso, e disse Kazenov. O medo tornará sua voz mais aguda que o normal, soando como se estivesse à beira de um ataque de pânico. Onde é que eles estão? E os outros mineradores, os que ficaram para trás, mortos nas minas, já afirmou Seddon. Levados para as profundezas, para onde quer que essas coisas tenham sido encontradas, talvez. Como vespas ou formigas juntando comida. Obrigada, respondeu Kazenov. São só possibilidades, comentou Ripley. Concordou, é só o que temos. Baxter, fique no meio do grupo e de olho na tela.
Monitore as imagens, fique atento a qualquer movimento que não seja nosso. Grite se vir alguma coisa estranha. Ele se aproximou da porta e verificou o painel de controle. Tudo certo aqui. Prontos? Baxter recuou, e os outros formaram um semicírculo em frente às portas, armas em riste. Não são armas, pensou o. São ferramentas de mineração. O que a gente pensa que está fazendo aqui embaixo? Mas todos olhavam para ele, que demonstrou calma e determinação. Assentindo uma vez, tocou o painel. Um chiado, um som de trituração, e as portas se separaram. Uma brisa soprou quando a pressão estabilizou, e por um momento uma nuvem de pó encheu o túnel, obscurecendo a visão deles. Alguém gritou em pânico. Outra pessoa avançou depressa e atravessou a porta, e então Hope ouviu a voz de Ripley, "Está tudo bem aqui", e disse ela. "Podem vir." Ele entrou, a pistola de spray ácido pronta nas mãos. Os outros o seguiram, e Kasianov fechou as portas após todos entrarem. Eram muito ruidosas, Seddon. Chamou o ar está bom, e informou ela, verificando um dispositivo pendurado ao cinto, a tela mostrando uma série de gráficos e números. Levantou o capacete. Os outros a imitaram. "Baxter?" Disse eu aviso se vir alguma coisa. Rosnou ele, "Certo, ótimo. Só estou verificando se você está atento." Hope indicou uma série de contêineres de aço enfileirados ao longo da parede do domo, ao lado da porta. "Tá legal, vamos tirar esses trajes e guardá-los em um desses armários de equipamentos. A gente pega de novo na saída." Todos despiram os trajes rapidamente, e Hope os empilhou dentro de uma das unidades, onde fica a entrada da mina. Perguntou Ripley, e Hope apontou. Na verdade, havia duas entradas, ambas abrigadas dentro de prédios retangulares simples. Usariam a mais próxima. Hope foi na frente. Carregava a pistola de spray ácido de forma desajeitada, sentindo-se levemente ridículo por empunhá-la como uma arma, embora conhecesse os inimigos. Nunca havia disparado uma arma na vida. Quando era criança, vivendo em uma área remota da Pensilvânia, seu tio Richard o levava para atirar. Tentará enfiar uma arma nas mãos de uma antiga Kalashnikov, a réplica de um Colt .45 e até um rifle de pulso pegado emprestado ilegalmente de um vizinho que tirara licença do 69º Regimento da Marinha Colonial, os heróis de Homero. Mas Hope sempre havia resistido. Aqueles objetos negros e maciços sempre o assustaram, e a noção que tinha quando criança da função deles havia aumentado o medo. "Não quero matar ninguém", pensava sempre, com o rosto do tio em mente, quando o homem atirava em árvores, pedras ou alvos feitos em casa e pendurados na floresta. Havia algo em sua expressão que fizera com que Hope nunca confiasse totalmente nele. Algo como sede de sangue. Seu tio fora morto anos depois, pouco antes da primeira viagem de Hope ao espaço. Receberá um tiro nas costas durante uma expedição de caça. Ninguém sabia direito o que havia acontecido. Muita gente morria assim. Mas agora, pela primeira vez na vida, Hope gostaria de ter pegado uma daquelas armas, ponderado de que formas poderia tê-la usado, lutado contra a repulsa que sentia pelo metal negro e baço. Uma pistola de spray ácido. Porra, a quem estou enganando? O espaço dentro do domo sempre fora um lugar estranho. Hope já estivera aqui muitas vezes, e sempre o achará perturbador, e era a paisagem natural do planeta, mas o domo criava essa impressão no interior, com o clima artificial e inteiramente sob controle. Então, eles pisaram na areia e na poeira que o vento não mais tocava. Respiraram o ar falso que o sol de LV-178 não aquecia. O lado de baixo da estrutura formava um céu irreal, iluminado pelos vários holofotes que pendiam das vigas e colunas, formando faixas cinzentas. Era como se tivessem capturado uma parte do planeta e tentado torná-la sua. Veja só aonde isso os levará. Enquanto se aproximavam da primeira entrada, Hope sinalizou que deveriam se espalhar e se aproximar em fila. A porta estava aberta, parecia apoiada num calço ou emperrada. Se uma daquelas coisas emergisse, era melhor que encarasse uma série de alvos em potencial. Todos armados. Eles pararam. Ninguém queria ser o primeiro a passar, e sussurrou Ripley. Tenho uma ideia. Ela passou a alça do lança-cargas por cima do ombro, virando-o para trás, e partiu rapidamente na direção do prédio. Ao lado da porta entreaberta ela desafivelou o cinto e o tirou. Hope entendeu o plano dela. O coração acelerou, os sentidos aguçaram. Ele se agachou, tratando de apontar o cano da arma levemente para a esquerda da porta. Se alguma coisa acontecesse, não queria atingir Ripley com o spray ácido.
Ela fez um laço com a ponta do cinto e se inclinou para a frente, passando pela robusta maçaneta. Olhou para os outros, notando que a sentiam. Então, ergueu a outra mão com 3 dedos erguidos, depois 2, 1. E puxou. A porta se abriu rangendo sobre os pedriscos acumulados. O cinto escorregou da maçaneta e nada emergiu. Antes que Oak pudesse falar, Ripley já havia virado o lança-cargas para a frente e entrado. Baxter chamou Oak enquanto corria. Não há câmeras lá dentro, exclamou Baxter em resposta. No interior, não estava tão escuro quanto Oak tinha esperado. Havia luzes baixas no teto opaco e iluminação artificial emprestada do exterior, e as lâmpadas do elevador ainda estavam ligadas. A iluminação era boa. O que ela revelava, não. Havia um minerador morto no elevador. Oak não conseguiu distinguir o sexo. Nos 70 dias desde que tinham morrido, bactérias trazidas à mina pelos humanos haviam começado a trabalhar, consumindo o cadáver. O controle atmosférico fizera o resto. A atmosfera úmida e quente fornecer as condições ideais para a multiplicação dos micro-organismos. O resultado fizera a carne do cadáver inchar e apodrecer. O cheiro havia diminuído até restar apenas um toque adocicado de podridão no ar, mas foi suficiente para fazer Oak desejar que tivessem continuado com os trajes e os capacetes. A boca da vítima infeliz estava aberta como numa gargalhada, ou um grito, em um sinal do que os matou, e disse Kasianov, acho que podemos descartar ataque cardíaco, e gracejou Lachance. Oak foi até os controles do elevador e os acessou. Pareciam funcionar perfeitamente, sem nenhum símbolo de aviso na tela e nenhum sinal de queda de energia. O pequeno gerador nuclear num dos edifícios da superfície continuava ativo, executando bem seu trabalho. Está funcionando? Perguntou Ripley. Você não espera mesmo que a gente desça nisso aí, espera? Questionou Seddon. Prefere ir pelas escadas? Retrucou Oak. Havia 2 rotas de fuga de emergência em buracos adjacentes ao poço dos elevadores. Os quase 1.500 metros de profundidade e a ideia de descer 7.000 degraus e 500 lances que não atraíam ninguém. Não podemos pelo menos tirá-lo daí? Sugeriu Ripley. Ela e Kasianov se adiantaram e começaram a deslocar o corpo. Oak teve que ajudar. Estava em pedaços. Com o elevador livre, todos entraram, tomando o cuidado de evitar o canto onde estivera o cadáver. Oak achou ainda mais perturbador não conseguir saber quem era. Todos tinham conhecido a vítima, disso tinha certeza. Mas não a conheciam mais. Aquela situação atingiu o engenheiro-chefe novamente. Gostava de pensar que era bom em lidar com abalos emocionais e ele deixará os filhos para trás, tendo sucesso em fugir para o espaço profundo, e sob certos aspectos havia feito as pazes com a razão pela qual fugira, mas, desde o desastre, acordara várias vezes suando frio, os sonhos nos quais era sufocado e devorado vivo assombrando os vestígios de sono. Seus sonhos com monstros haviam se tornado mais reais. Achou que talvez estivesse gritando enquanto dormia, mas ninguém jamais lhe dissera nada. Talvez porque quase todos tivessem pesadelos agora, sussurrou Ripley. Ela estava de pé ao lado dele, também fitando o painel de controle do elevador. Estou bem, tem certeza? O que são aquelas coisas, Ripley? Ela deu de ombros. Sei tanto quanto você. Ele se voltou para os outros. Não havia olhares de censura nem sorrisos zombeteiros devido ao seu lapso momentâneo de concentração. Todos sentiam a mesma coisa. Vamos descer até o nível 4, já avisou ele, pegar a célula de combustível e sair daqui o mais rápido possível. Alguns assentiram. Expressões severas. Ele inspecionou as armas improvisadas, ciente de que ninguém ali sabia como usá-las direito. Era bem provável que atirassem uns nos outros. Vão com calma, e disse suavemente, tanto para si quanto para os outros. Então, voltou-se para o painel de controle e fez um diagnóstico rápido do elevador. Tudo parecia bem. Descendo. Apertou o botão do nível 4. A gaiola trepidou um pouco e começou a descer. Oak tentou se acalmar e se preparar para o que poderiam achar quando as portas se abrissem novamente, mas seu estômago se embrulhou, a tontura o atingiu e alguém gritou: estamos caindo. Caindo. O elevador começou a guinchar. A velha casa de campo feita de pedra no norte da França, destino de veraneio de sua família desde sempre. Ela está sozinha agora, mas não solitária. Nunca fica solitária quando sua filha está tão perto. O silêncio só é interrompido pela brisa suave, roçando as folhas do bosque lá no final do jardim, sussurrando entre as poucas árvores próximas, espalhadas. O sol brilha, fazendo o céu arder num tom mais claro de azul.
Está quente, mas não desconfortável, e a brisa leva a umidade do rosto de Ripley, escorregadio devido ao filtro solar que ela teve o cuidado de passar. Pássaros entoam canções enigmáticas. No alto, uma família de gaviões voa num círculo preguiçoso, espiando a paisagem em busca de presas. Amanda corre em sua direção em meio a um campo recém-cortado, os tocos das plantas arranhando de leve as pernas, as papoulas salpicando o cenário de vermelho, e seu sorriso rivaliza até com o calor e a glória do sol. Ela está rindo, segurando no alto um presente para a mãe. Amanda é uma garotinha muito curiosa. Às vezes, emerge do bosque com lesmas coladas aos braços e aos ombros, sapinhos nas mãos ou um pássaro ferido aninhado junto ao peito. Enquanto a filha sobe os degraus baixos de madeira entre o jardim e o campo e vem correndo pelo gramado, Ripley imagina o que é que ela trouxe para casa desta vez. Mãe, achei um polvo, grita a menina. Um instante depois, ela está caída no gramado aos pés de Ripley, estremecendo enquanto a coisa de pernas finas enrola a cauda com mais força em torno do seu lindo pescoço, e Ripley está tentando enfiar os dedos debaixo das muitas pernas da criatura, desprendê-la, afastá-la de Amanda sem arrancar os cabelos de seu anjinho. Vou cortar, pensa ela, mas tem medo que o ácido comece a corroer o chão e não pare mais. Então, do bosque, surge uma série de guinchos agudos. Sombras se abatem. O sol se retira, os pássaros silenciam e os gaviões desapareceram. O jardim é subitamente lançado no crepúsculo, e aquelas sombras que sempre a perturbaram emergem dentre as árvores. Estão procurando sua filha. É minha, grita Ripley, ajoelhando-se e protegendo Amanda com o corpo. O que há dentro dela é meu. As sombras se aproximam. Nada mais é bonito. Ripley! Gritou-o, cutucando-a, segurem alguma coisa. Ela balançou a cabeça. A visão acontecerá num instante depois se fora, deixando apenas uma sensação pungente. O elevador mergulhava, guinchando contra a estrutura do poço, soltando faíscas visíveis por entre as grades, vibrando violentamente, sacudindo a visão de Ripley e fazendo com que tudo e todos ao redor dela parecessem um borrão. Ouviu o som das armas caindo no chão e largou a sua, cambaleando para trás até se apoiar na parede. Mas não havia nada que se segurar. E, mesmo que houvesse, não teria feito diferença. O estômago parecia pular e revirar, e ela engoliu o impulso súbito da náusea. Outra pessoa vomitou. Oak segurava-se a alça longa da parede ao lado da porta, uma mão segurando ali e a outra operando os controles. Que diabo? Gritou Baxter. Eu consigo. Interrompeu Oak. Mas estava claro para Ripley que ele não conseguiria. Ela se deslocou até lá, temendo que a qualquer momento ela e os outros seriam erguidos do chão e começariam a flutuar. Não podemos estar indo tão rápido, pensou. Já teríamos batido no fundo. 1.500 metros, Oak dissera. Ela pensou nos números, tentando calcular quanto tempo poderiam ficar em queda livre, mas o elevador tem amortecedores. Berrou Oak. Em cada nível. Já passamos pelos primeiros 4, mal sentimos. Chegando ao 5º. Bam! Uma forte vibração passou pelo elevador, acertando Ripley no peito. Não estamos desacelerando. Gritou ela, daqui a pouco. Exclamou ele. Os amortecedores foram instalados por cima dos últimos 2 níveis, para casos como este. Ele a olhou. Ao lado dele, Ripley viu um conjunto de números no painel de controle. Estavam chegando a quase 800 metros de profundidade, os números mudando rápido demais para acompanhar. Só há um jeito de testá-los, disse ele. Ripley sentiu um jorro de emoção. Estavam desamparados, e ela odiava essa sensação. No espaço, havia muitas variáveis que apresentavam inúmeros níveis de perigo, mas normalmente eram combatidas por meios mecânicos, elétricos ou psicológicos. Mesmo com aquela coisa a espreitá-los na Nostromo, eles haviam adotado uma estratégia mais ofensiva, caçando-a, procurando aprisioná-la na câmara de pressurização. E depois que Dallas se fora e Ash revelar o que realmente era, mesmo assim, tinham agido em prol do próprio bem. Aqui, agora, ela só podia ficar parada esperando a morte. Passaram voando pelos níveis 6 e 7, e a cada vez o impacto dos amortecedores parecia mais forte. Será que a descida estava mesmo desacelerando? Ripley não tinha certeza. Fagulhas voavam ao redor do elevador, o metal gemia e guinchava, e, na velocidade que caíam, Ripley achou que não saberiam quando chegassem ao nível 9. Contemplou aquele momento final, o instante em que o elevador se chocaria no fundo e eles seriam esmagados no chão sólido, juntos, e imaginou se sentiria alguma coisa. O breve pesadelo desperto pareceu, de alguma forma,
piorar, estamos desacelerando. Anunciou o Oop. Passaram com uma pancada pelo amortecedor no nível 8, e depois um som alto de trituração chegou aos ouvidos deles. Ripley e os outros foram lançados ao chão. Um ruído rítmico começou, explosões ressoando por todos os lados, vibrando pela estrutura do elevador. Rebites, parafusos e raspas de metal choveram ao redor, e Ripley acreditou que o elevador se partiria ao meio a qualquer instante. O ruído ficou quase insuportável, pulsando em seus ouvidos e em seu peito, e as vibrações ameaçavam desmontá-la osso por osso. Deitada no chão, tentou olhar para Oop. Ele estava sentado, apoiado em um canto, a cabeça virada para o outro lado, tentando ver o painel de controle. Ele olhou para ela, os amortecedores estão funcionando. Berrou. Então, atingiram o fundo. Ripley perdeu o fôlego ao bater contra o chão. Algo pesado caiu em cima de sua perna. Ela gritou, mas outra pessoa grunhiu e começou a gemer. O mecanismo do elevador fumegava, enchendo o ar com uma névoa acre. Luzes tremulavam, apagando e voltando a se acender, zumbindo e passando a um fulgor regular. O súbito silêncio era mais chocante do que o ruído e a violência. Ripley tentou se levantar, ficando de quatro e respirando fundo e esperando que a dor incandescente das costelas rachadas ou dos membros quebrados se anunciasse. Mas, fora a coleção de arranhões, o nariz sangrando e a sensação de que era impossível terem sobrevivido, ela parecia estar bem. Ainda estamos caindo? Perguntou Seddon. Meu estômago diz que sim, bela aterrissagem, e disse Lachance para Oop. Você ainda vai ser piloto um dia. Oop retribuiu o sorriso, acho que, começou Baxter. Ele ficou de pé e uivou de dor, escorregando de lado e voltando a cair. Kasianov o amparou. Meu tornozelo, e disse ele. Tornozelo. A médica começou a examiná-lo, mas alguém se machucou? Perguntou Oop. Só meu orgulho, respondeu Lachance. Sua roupa estava respingada de vômito, que ele esfregou com a luva, melhor piloto da galáxia, sei. Disse Ripley, feliz por ver o francês sorrir, estamos bem? Perguntou Seddon. Não estamos pendurados, esperando o resto da queda, estamos? Sabe como é, do jeito que anda a nossa sorte, não, chegamos ao fundo, respondeu Oop. Olhem. Ele indicou as portas do elevador, depois tirou uma lanterna pequena e estreita do cinto de ferramentas. Ela os surpreendeu com um facho intenso de luz. Oop apontou para as barras deformadas da porta do elevador, revelando o metal liso de portas mais sólidas, nível 9? Perguntou Ripley. Ele assentiu, e o elevador está destruído, e disse Baxter. Porra, que maravilha. Encolheu-se enquanto Kasianov examinava o pé e a perna dele, depois gemeu quando ela o encarou, você quebrou o tornozelo, e declarou ela, não brinca, e respondeu Baxter, dá para fazer uma tala? Perguntou Oop. Ele tem que conseguir andar, eu consigo andar. Exclamou Baxter com leve histeria, podemos ajudar, e ofereceu Ripley, lançando um olhar de aviso ao Oop. Temos bastante gente. Nada de pânico, quem está em pânico? Retrucou Baxter, parecendo desesperado, os olhos arregalados de dor e terror, não vamos abandonar você aqui, e garantiu Ripley, e ele pareceu encontrar conforto em suas palavras, mais alguém? Perguntou Oop. Seddon sinalizou que estava bem, Lachance ergueu a mão em um aceno casual, Ripley, estou ótima, Oop, e disse ela, tentando não parecer impaciente. Estavam cansados, maltratados e feridos, mas não podiam se dar ao luxo de parar. E agora temos duas escolhas, respondeu Oop, olhando de relance para Baxter. Primeira, começar a subir, quantos degraus? Perguntou Kasianov, estamos no fundo, no nível 9. 7.000 degraus até, porra, 7.000? Vociferou Seddon. Baxter continuou em silêncio, mas olhou para o chão. Todo o seu peso estava apoiado no pé saudável. Segunda, continuou Oop, vamos andando até o outro elevador. Silêncio. Todos olharam ao redor, esperando que alguém o contestasse, e o que quer que eles tenham encontrado veio daqui, onde estavam trabalhando na nova jazida, e lembrou Baxter. No nível 9, não temos escolha, já afirmou Kasianov. A que distância fica o outro elevador? Em linha reta, pouco mais de 400 metros, respondeu Oop. Mas nenhum dos túneis é reto, e não temos ideia do que aconteceu aqui embaixo? Perguntou Ripley. Ninguém respondeu. Todos olharam para Oop. Ele deu de ombros, só disseram que encontraram uma coisa terrível. E já sabemos o que foi, não sabemos. Disse Kasianov.
Pode haver centenas deles, acho que não, e disse Seddon, que fitava a pistola de spray ácido que voltará a pegar do chão. Eles chocam dentro das pessoas, certo? Nós vimos isso acontecer. Então, pelas minhas contas, 18, completou Ripley. Talvez menos, 18 daquelas coisas? Disse Kasianov. Ah, bom, agora sim. Estamos melhor preparados, declarou Ripley. E, além disso, qual é a alternativa? De verdade, não há nenhuma, e falou Obo. Vamos até o outro elevador, subimos até o nível 4 para pegar a célula de combustível e depois voltamos à superfície, mas e se, começou Kasianov, mas Oba interrompeu, o que quer que aconteça no caminho, vamos dar um jeito. Vamos continuar otimistas. Vamos manter a calma, a cabeça fria e os olhos abertos, e rezar para que as luzes continuem funcionando, já acrescentou Lachance. Enquanto recolhiam as armas e Kasianov fazia o melhor que podia para enfaixar o tornozelo de Baxter com os itens do kit de primeiros socorros, Ripley refletiu sobre o que Lachance havia dito. Aqui embaixo, no escuro. Tateando o caminho com a ajuda de lanternas fracas, bilhões de toneladas de planeta acima deles. Não, era insuportável pensar nisso. Quando piscou, viu Amanda usando um vestido floral debatendo-se na grama verde fresca com um daqueles monstros grudado no rosto. Vou ver você de novo, sussurrou ela. Opal viu, olhou-a de soslaio, mas não disse nada. Talvez todos estivessem encontrando um jeito de rezar.